Nós queremos meditar com os irmãos nesta noite. Queremos meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema em tempo de máscaras faciais obrigatórias, retirai as máscaras espirituais. Esse é o tema, guarde aí o tema no seu coração aí. Olhe para a sua máscara aí, né? E lembre-se, em tempos de máscaras faciais obrigatórias, retirai as máscaras espirituais. Esse é o tema de nossa meditação nessa noite. O texto no qual nos baseamos está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Segunda Coríntios, capítulo 3, de 12 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra em nossos corações. Te pedimos que esta palavra encontre em nosso coração o abrigo necessário para transformar pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos, tudo que vai de encontro à proposta do Evangelho para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos de fato retirar as nossas máscaras e de coração aberto, de rosto descoberto, sermos exatamente a pessoa que o Senhor planejou que nós fôssemos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, em tempos de máscaras faciais obrigatórias, retirai as máscaras espirituais. Nós, os cristãos evangélicos, de um modo geral, não estamos acostumados às máscaras faciais. Não fazem parte da nossa cultura. Enquanto que para muitas pessoas, pelo menos em uma vez no ano, em uma época do ano, é normal usar máscaras. Até porque por trás das máscaras e das fantasias, sentem-se liberados para fazer o que quiser, o que bem entender, como se as máscaras fossem um aval para a pessoa ser outra pessoa,
nos dias de festa, festa da carne, estamos falando do carnaval. Agora estamos sendo obrigados a usar máscaras faciais para nos protegermos do vírus da Covid-19, para protegermos os nossos, para a segurança das pessoas de um modo geral, e também pela obrigatoriedade da lei. E ainda achamos isso um tanto quanto estranho, por não fazer parte da nossa cultura de um modo geral, achamos isso um tanto quanto estranho. E esses dias pensando sobre isso, pensando sobre a questão das máscaras, a nossa falta de costume, de cultura com as máscaras, fiquei pensando, fiquei refletindo sobre as máscaras interiores, as máscaras espirituais, nas quais já nos acomodamos a elas. Já acostumamos com essas máscaras, pois as mesmas nos protegem, não de um vírus, de uma doença física, mas das mazelas do nosso caráter. Essas máscaras espirituais nos protegem das mazelas do nosso caráter. Caráter esse que precisa ser restaurado, transformado, confrontado. Mas é mais fácil usar máscaras espirituais, nos escondermos atrás delas, passarmos uma imagem de alguém que não somos, diferentemente do nosso verdadeiro eu, do que temos no nosso homem interior, que deve ser transformado pelo poder de Deus. Mas eu queria te dizer nesta noite, meu amado, minha amada, nesta noite, que estamos diante de um Deus que vê além das máscaras. Estamos diante de um Deus que vê além das máscaras. A Bíblia diz, em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz, no Salmo 139, que Deus conhece tudo a nosso respeito. Nada foge ao conhecimento de Deus. Antes mesmo que uma palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que vamos falar. E Ele é o Deus, segundo o salmista, que sonda, vai na profundeza dos nossos corações e sabe exatamente quem somos, o que pensamos e o que planejamos. Deus conhece exatamente tudo a nosso respeito. E é com razão que o escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, o escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem temos que tratar ou prestar contas. Diante de tal fato, então, diante dessas verdades espirituais, queremos dizer que não vale a pena guardarmos, conservarmos, mantermos nossas máscaras espirituais, que muitas vezes se refletem nas nossas ações exteriores, naquilo que é visto. Não adianta continuar mentindo para nós mesmos, mentindo para os outros e também para Deus. A palavra de ordem é: retirai,
removei as vossas máscaras espirituais, suas máscaras interiores. Irmãos, com certeza, se as pessoas que nos cercam, na igreja, no trabalho e até na família, nos conhecessem do jeito que Deus nos conhece, ficariam surpresas e até escandalizadas. Tem pelo menos 3 lugares onde temos muitas dificuldades de manter as máscaras. Com raras exceções, a nossa família, que nos conhece as nossas fraquezas, as debilidades do nosso caráter, tanto como pessoa, quanto como cristãos. Quando nos conhece, talvez não 100%, mas conhece muito mais do que a gente imagina sobre nós. Muito menos do que Deus sabe sobre nós, mas muito mais do que Deus imagina, do que as pessoas imaginam sobre nós. Mas há 2 outros lugares também que são inevitáveis de manter a máscara. No trânsito, quando você sofre uma batida, você bate alguém, você é fechado, quando alguém passa no sinal vermelho, quando alguém lhe é grosseiro, no trânsito, as máscaras caem. Um pastor amigo meu, uma certa vez, disse que seria muito bom se os crentes não colocassem determinados adesivos nos carros, porque a atitude dele no trânsito vai contra o adesivo que ele colocou no carro. Contra a atitude, né? Vai contra a atitude dele. O adesivo não reflete quem ele está sendo naquele momento. Em outro lugar, onde não dá para esconder a máscara, no futebol, seja torcendo ou seja jogando. Puxa vida, eu já fui em campeonatos onde só tinha crentes jogando. Misericórdia. Saía até faísca, batendo no irmão, sem dó e sem piedade, chamando de irmão ainda. Com muita crueldade, fora os palavrões, fora o desrespeito, fora a falta de respeito com o juiz, com a torcida, ou da torcida com o time, com o jogador, e etc. Pelo menos nesses 3 lugares, é lógico que há outros lugares também. No comércio, por exemplo, quando o seu patrão manda você tirar uma nota fria, dar um golpe, falsificar alguma assinatura. Na escola, quando o aluno é tentado a colar. Outras áreas assim, onde nós somos provados naquele caráter interior, do homem interior, que habita em nós. Tudo que se passa no seu interior poderia ser projetado no telão aqui agora. Tudo que se passa no seu interior poderia ser projetado aqui no telão sem nenhum problema. As pessoas poderiam conhecer seus desejos, suas fraquezas, seus ressentimentos, suas incertezas, seus medos, a vaidade do seu coração, o seu orgulho. As pessoas poderiam conhecer até mesmo suas impaciências com relação ao outro. O que poderia ser projetado aqui a seu respeito, nesse telão?
O que você pensa a respeito das outras pessoas pode ser projetado aqui. Eu tenho um colega, de vez em quando, ele brinca assim: você pensou aí, eu vi, né? Se fosse verdade, ele tomaria um susto, né? Se ele pudesse ver o pensamento. Mas tem alguém que vê. Tem alguém que vê e temos que prestar contas para ele a respeito dos nossos pensamentos. Se as pessoas pudessem ler todos os nossos pensamentos, ouvir todas as vozes do nosso eu interior, será que as pessoas continuariam nos amando, continuariam com a proximidade conosco, se conhecesse as reais intenções do nosso coração? O que de fato as pessoas pensam sobre nós? Na verdade, irmãos, nós somos muito mais contraditórios do que pensamos que somos. Muitas vezes incoerentes e inconsequentes, porque muitas vezes nós falamos que queremos uma coisa e na prática fazemos outra diferente. E encontramos até texto bíblico para nos justificar, que é Romanos capítulo 7, né? Quando Paulo fala que o que ele quer fazer, ele não faz, o que ele não quer, isso que ele faz. É um prato cheio para a gente encontrar desculpas para as fraquezas do nosso caráter. É igual aquela história, né, do texto bíblico que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É impressionante como nós, os cristãos, nós nos apegamos apenas ao fato do que a Bíblia diz, que a carne é fraca. Uma verdade muito mais contundente é a do espírito forte e da necessidade que nós temos de praticar a disciplina da vigilância e da oração. É deixado de lado diante de uma coisa que acomoda a nossa realidade, que é afirmar a fraqueza da nossa carne. Ou seja, darmos mais munições, alimentarmos mais a nossa carne. Diante dessa verdade bíblica, fora do seu contexto, do seu real sentido. Quando eu digo que nós somos muitas vezes incoerentes, inconsequentes, estou dizendo que muitas vezes nós cobramos dos outros aquilo que nós mesmos não praticamos. Um farisaísmo que nós achamos muitas vezes necessário, como os antigos fariseus faziam. Detestamos e condenamos nos outros aquilo que mascaramos em nós. Os erros da outra pessoa contra a gente nos fere tanto, porque nós também teríamos uma ação repetida dessa forma também. De vez em quando na escola, eu dizia sempre aos meus alunos: se você reagiu com o outro da mesma forma, com a mesma veemência com que alguém agiu mal com você, você é tão igual a ele ou pior do que ele, porque às vezes a pessoa fez de maneira impensada e você teve tempo para pensar e reagiu com muito mais dureza muitas vezes à ofensa e ao ataque das pessoas. E nós não pensamos nisso na hora. Algumas máscaras, na verdade, são muito atraentes para nós e encantam as pessoas. As pessoas passam a nos admirar, não por quem somos, mas por quem aparentamos ser. Isso gera de vez em quando uma crise espiritual, uma crise existencial muito grande dentro de nós, irmãos. Muito sério essa realidade espiritual. Mas a Bíblia diz,
a Bíblia diz: Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. É o centro. Deus vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando na escolha do rei para Israel, quando todo mundo olhando para os bonitões, para os fortões, Deus olha para um raquítico, um menino, um fraco, fisicamente falando. Davi. Traz ele lá, é ele que eu quero. Na contramão, na contradição dos valores que nós seres humanos adotamos. Vamos verificar aqui, irmãos, alguns exemplos bíblicos sobre a questão das máscaras, aproveitando a citação de Paulo sobre Moisés. Começamos por Moisés, o exemplo de Moisés. Paulo faz uma afirmação um tanto quanto surpreendente no texto que nós acabamos de ler ainda há pouco aí. 2 Coríntios 3, de 12 a 18. Paulo, no verso 13, faz uma afirmação surpreendente. Nós não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés. Paulo não estava falando aqui da capacidade de liderança de Moisés, do grande servo, do grande líder que foi Moisés. Mas Paulo aqui estava falando e apontando para as fraquezas do caráter de Moisés, apontando os erros desse grande líder, numa atitude de total fingimento, tentando passar uma imagem para os israelitas daquela pessoa que ele não era. Faltou transparência para Moisés. Talvez seja por essas e por outras que ele não pôde entrar na terra prometida. Além daquela história que nós já conhecemos, dele bater na rocha, e a rocha era um símbolo de Jesus. Mas havia fingimento e falta de transparência na vida. E Paulo, agora inspirado pelo Espírito Santo, atribui ao uso do véu por parte de Moisés como uma tentativa de demonstrar ser uma pessoa, ter um poder, ter uma unção, ter uma autoridade que não tinha. Paulo está acusando nesse texto aqui, Moisés usava véu para que as pessoas não percebessem que o brilho da glória de Deus estava sumindo. É isso que Paulo está denunciando aqui na atitude de Moisés. E esse erro de Moisés, irmãos, muitas vezes é o nosso erro também, de líderes, de pastores, de cristãos de um modo geral, que mais cedo ou mais tarde lutam para não cometer tamanho fingimento na sua fé, no seu comportamento cristão. Depois, se você quiser entender essa história melhor, ela se encontra lá em Êxodo, capítulo 34, de 29 a 35, quando Moisés, depois de descer do monte Sinai, e o rosto dele estava brilhando, ele percebendo que a glória estava, que o brilho da glória do Senhor estava diminuindo, ele então põe um véu, para que as pessoas pensassem que ele estava tampando, era por causa do brilho que tinha, que eles não podiam contemplar. Um outro exemplo que me chama a atenção no texto, aliás, no contexto dessa questão das máscaras, é o exemplo de Pedro. O grande líder, o grande apóstolo Pedro, aquele que Deus usou no início da sua igreja, também tinha algumas dificuldades de ser, de fato, ele mesmo, em algumas ocasiões.
Ele até tinha muita boa vontade de dizer: não, Senhor, eu estou contigo, se for preciso até morro por sua causa. Mas daí a pouco tempo já era capaz de dizer: eu nunca conheci esse homem, eu não sei nem quem que é, nem de quem se trata, depois de viver 3 anos ao lado de Jesus. Mas o pior estava por vir a respeito de Pedro. Em Gálatas capítulo 2, de 11 a 14, o apóstolo Paulo falou que confrontou o apóstolo Pedro em Antioquia, face a face. Um homem da estatura espiritual de Pedro, um homem que era considerado coluna da igreja. Quando esteve em Antioquia, acabou demonstrando essa inclinação ao fingimento, para que a sua imagem não ficasse arranhada diante dos líderes da igreja em Jerusalém. O assunto em questão não era necessariamente esconder um pecado, era somente um ponto de vista, era somente uma opinião, era somente aparentemente um nível de liberdade que Pedro desfrutava no relacionamento com os gentios, que obviamente os irmãos de Jerusalém, a liderança, não concordariam. Ainda estavam tanto quanto obscurecidas suas mentes, não concordariam com essa aproximação de Pedro. E Paulo então diz que o confrontou face a face, porque viu fingimento e dissimulação por parte do apóstolo Pedro, que enquanto estava com os judeus, fingia que era judeu, enquanto estava com os gentios, fingia que era gentio. É como alguém que imagina ser crente no templo, na igreja, mas lá na escola, lá em casa, lá no trabalho, é uma pessoa totalmente diferente. Era isso que Paulo estava confrontando no caráter de Pedro. Irmãos, assim como outros homens de Deus, como Moisés, como o próprio Davi, o apóstolo Pedro estava preocupado com a sua imagem. E aqui nós vimos aqui um dilema constante dos cristãos, das pessoas de um modo geral, mas muito mais evidente na vida dos cristãos, essa dificuldade de lidar com reputação e caráter. Reputação é a imagem que você vende de você mesmo, ou seja, o que as pessoas pensam de você. E caráter é quem é você quando ninguém está olhando. Caráter é o que os anjos dizem a respeito de você diante de Deus. Isso é caráter. E as pessoas vivem mais em função da reputação, da boa imagem que elas tentam passar, do que do caráter. E Paulo então está confrontando Pedro nesse quesito. Ainda temos exemplos, temos muitos outros exemplos na Bíblia, mas me chamou a atenção os exemplos de Paulo e de Timóteo. Porque quando Paulo diz assim na sua segunda carta aos Coríntios: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, que usava uma máscara. Não somos como Moisés, que usava uma máscara. Paulo mostra que por haver entendido as consequências desse ato, o apóstolo Paulo preferiu agir com absoluta honestidade em todo o seu comportamento cristão. Nessa segunda carta, mesmo, no capítulo 12, no versículo 6, Paulo faz uma declaração surpreendente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6, na versão NVI, diz assim: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Olha que coisa, irmãos.
Paulo diz assim: se tem alguma pessoa que poderia falar das coisas extraordinárias que experimentou de Deus, Paulo fala isso num contexto que ele tinha acabado de participar, de presenciar visões celestiais incríveis. Ele diz: se tinha alguma pessoa que tivesse autoridade para falar o que quisesse, de usar suas experiências até em benefício próprio, ele diz: eu estaria falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê e do que de mim ouve. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu poderia impressionar as pessoas contando minhas experiências com Deus, mas eu não quero que essas pessoas, ou que o conceito que essas pessoas têm a meu respeito, se baseie nisso, nas minhas experiências. Eu quero que elas só pensem acerca de mim o que pode ser visto, de forma simples, no convívio diário. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse: olha, pastor, abandonei tal igreja, tal denominação, porque eu ouvia o meu pastor constantemente dizer do púlpito que amava o próximo, que é dever do cristão amar o próximo, mas na hora que foi testado esse amor, porque ele poderia demonstrar esse amor para com alguém da própria igreja, ele disse que não tinha nada a ver com isso. E essas e outras ações ou atitudes do pastor levou aquele irmão a abandonar a igreja por falta de transparência, por uma imagem que o pastor tentava vender dele mesmo, mas que na prática não se revelava quem ele era de verdade. E depois que um grupo de pessoas da igreja ajudou aquele irmão necessitado, o irmão, pensando que aqueles irmãos estavam ajudando por parte da igreja, chegou num culto e abraçou o pastor, agradeceu o pastor pelo apoio, pela consideração. E o pastor então abraçou forte aquele irmão, diz: irmão, nós amamos o irmão. Olha, esse pastor tinha dito há pouco para alguns membros que não tinha nada com isso. E agora, diante do agradecimento do irmão, ele apropriou-se. É mais ou menos aquela história que alguém pede a gente para orar por ela, por alguma situação, depois a pessoa vem agradecer a nós, porque nós oramos e nós nem oramos. A pessoa diz: obrigado por você ter orado por mim, pela minha família, por essa situação, deu tudo certo. E muitas vezes ainda você se orgulha disso se você nem orou por aquela situação, por aquela pessoa de verdade. E diante disso, porque Paulo valorizava tanto essa ideia da transparência, da honestidade, e defendia no seu ministério que sem transparência e sem honestidade não há transformação. E o apóstolo Paulo apostou todas as suas fichas no seu discipulado de muitos líderes, entre eles Timóteo. É interessante que, embora tenha essas duas cartas de Paulo a Timóteo, a gente sabe muito pouco sobre a ação pastoral de Timóteo de um modo geral. E eu fiquei pensando, o que atraiu tanto o apóstolo Paulo à pessoa de Timóteo? Esse discípulo que precisou ser encorajado muitas vezes a não negligenciar os dons que recebeu, a não deixar ninguém desprezá-lo pelo fato de ser jovem. E além disso, não temos registros históricos de grandes conquistas ministeriais de Timóteo. Mas o que Paulo enxergou que produziu uma identificação tão grande com Timóteo? Em 1 Timóteo 1,5, talvez encontramos a resposta. Paulo diz assim: ora, o intuito da presente admoestação
visa ao amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Outras traduções dizem uma fé sem fingimento, uma fé sincera. Mesmo não tendo se destacado como um grande pastor, Paulo fala de uma qualidade muito importante da vida desse jovem pastor. Uma fé sincera, sem fingimento. Timóteo era honesto com aquilo que ele havia aprendido desde o princípio. São tantas máscaras, irmãos, que nós precisamos remover com urgência da nossa vida. Olhando para o exemplo que Paulo citou a respeito de Moisés, nós pensamos na máscara da piedade, de uma falsa piedade, de colocar o véu na face para que as pessoas atentassem para a glória, para que as pessoas não atentassem para a glória desvanecente do seu rosto. Moisés, que tinha sido um homem tão ousado, tão corajoso, enfrentar o faraó, seus exércitos, liderar o povo de maneira heróica pelo deserto, agora estava blindando uma fé fingida, uma santidade fingida. Depois de ter uma experiência extraordinária no Monte Sinai, estava escondendo quem ele de fato era, de que o seu rosto não brilhava mais. Quantos de nós, às vezes, passamos uma imagem de espiritualidade, de santidade, mas que no dia a dia não se comprova. No dia a dia nós não mostramos a eficiência, a eficácia dessa santidade, dessa espiritualidade. Na segunda-feira já não somos mais a mesma pessoa que somos no domingo à noite. Que grande desafio para nós é a fé cristã, irmãos. E essa máscara da piedade, ou da falsa piedade, precisa ser retirada com urgência dos nossos corações. Sermos exatamente quem somos. Muito tempo no passado, as pessoas tinham ideia de que o pastor era uma pessoa de outro mundo, né? Um ser que ficava numa redoma, uma pessoa intocável. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja que eu tentei subir numa plataforma que eles chamavam de altar como essa, o camarada gritou: opa, só o pastor pode subir aí, ninguém mais. Só o pastor. Quantas vezes nós passamos uma imagem de uma santidade que não temos? É um desafio muito grande para nós. E os pastores são culpados dessa visão, dessa dependência que os crentes têm, desse olhar. E por isso que quando um pastor cai, quando o pastor entra em declínio espiritual, recentemente, assim, uns 5, 6 anos, um grande pastor nos Estados Unidos acabou a igreja, uma das maiores igrejas, eu citei aqui outro dia, a igreja de Marys Hill, né? Mark Driscoll, um pastor estava crescendo exponencialmente, mas de repente caiu pela vaidade, pelo orgulho. Eu me lembro que aqui nesse púlpito, alguns anos atrás, quase 14 anos atrás, eu disse numa das minhas mensagens: talvez da igreja eu sou o mais fraco, sem falsa piedade, o mais fraco, o mais falho, o mais limitado, muitas dificuldades, e os irmãos conhecem algumas delas, muitas limitações, e os irmãos e a minha família conhecem algumas delas, alguns colegas de trabalho conhecem. Aí alguém no final do culto, há quase 14 anos: você está ficando doido, rapaz? Como é que você pensa que vai conseguir a aceitação,
credibilidade na igreja. Como é que os irmãos vão te respeitar se você está falando que o pastor é fraco? Tem fraquezas, tem limitações. Não me esqueço disso, porque essa pessoa nem está congregando mais conosco, mas ela foi muito veemente comigo. Me repreendeu porque ela que estava acostumada a pastores que passavam a imagem de super pastores. De repente encontra um pastor fraco, frágil, limitado, que tudo que é e tudo que faz, sabe que é e o que faz é somente pela graça de Deus. Quantas vezes somos tentados essas coisas? Temos também, no exemplo de Pedro, na relação dele com Jesus, a máscara da autoconfiança. Quantas vezes nós achamos que somos tão fortes, tão espirituais, que achamos que o pecado não pode nos atingir, que o mal não pode nos atingir, que seremos fiéis o tempo inteiro, que não podemos ser tentados nem seduzidos a nenhum tipo de pecado, porque nós somos intocáveis. Essa história de que crente não fica pobre ou não é pobre, de que crente não pode, que crente não vai cometer nenhum pecado, essa história de que crente não adoece, não tem problemas financeiros, não tem problemas familiares, isso é uma farsa, é uma máscara da autoconfiança, que precisa ser fortemente combatida entre nós, em nosso interior. E precisamos abrir o coração muitas vezes e dizer para o irmão: olha, irmão, eu achava que ia dar conta, mas não dei. Eu achava que ia vencer esse pecado, esse problema, os pecados de estimação, e não consegui vencer. Está eu aqui novamente quebrado, moído, fadado ao fracasso, nas minhas lutas interiores, necessitando de graça, de amor, de perdão, de uma palavra, de um ombro amigo, de alguém que me segure, de alguém que me diga: olha, aconteça o que acontecer, eu te amo pelo que você é em Cristo, pelo que Cristo é em você e não por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Isso tem nada a ver com passar pano, está na moda falar negócio de passar pano aí, né? Antigamente falava botar uma pedra em cima, pôr panos quentes, né? Agora está na moda falar passar pano, né? Isso não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de atos de misericórdia, que tão necessários para nós como igreja do Senhor Jesus. E na atitude dos fariseus, nós encontramos as máscaras da hipocrisia, que precisam ser combatidos também entre nós. Veja, irmãos, que todas essas máscaras têm ligações uma com as outras. Uma coisa puxa a outra. Manter uma aparência de ser santo, tocar trombetas para a sua espiritualidade, se achar melhor do que os outros, é um problema sério que temos que lidar constantemente. Faltaria tempo, irmãos, para falarmos de tantas outras máscaras, como a máscara da mentira, da maledicência, da vanglória ou orgulho, a máscara da omissão, a máscara do ressentimento, da falta de perdão. Mas com certeza, quem as carrega, sabe que as carrega. Com certeza quem tem dificuldades em determinadas áreas da vida sabe que não pode viver mentindo o tempo inteiro, porque os olhos de Deus estão o tempo todo sobre nós, e um dia, mais cedo ou mais tarde, se nós mesmos não tomarmos a iniciativa de contar com o poder do Espírito Santo para remover essas máscaras, se Deus não usar alguma pessoa para nos confrontar em nossos pecados, um dia o Senhor há de nos desmascarar. Há um provérbio que diz que a pessoa que é desonesta
será desmascarada. E passar uma ideia de piedade, uma ideia de autoconfiança, uma ideia de santidade que não temos, é uma desonestidade da nossa parte. E precisamos tratar isso. Portanto, irmãos, fuja dos disfarces, fuja das máscaras, permita que o Espírito Santo remova as máscaras da sua religiosidade, deixe o Senhor transformar o seu interior, fazendo de você uma nova criatura, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Peça humildemente ao Espírito Santo que entre com providência, entre com poder, com autoridade sobre a sua vida, sobre o seu homem interior, para que as máscaras sejam lançadas por terra e revele você, como diz o apóstolo Paulo aqui, no verso 18, todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, olhando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você e eu fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Vivamos dessa forma. Em tempos de máscaras faciais obrigatórias, retire essas espirituais que tanto impede-nos de sermos quem nós somos de verdade. E nós nos contentamos que as pessoas nos amem de uma forma falsa. As pessoas amam aquilo que nós passamos a respeito de nós para ela. E até para você descobrir quem são seus verdadeiros irmãos, seus verdadeiros amigos, é necessário que você seja também uma pessoa verdadeira com eles. Desnudar o seu coração, arrancar as máscaras da alma e experimentar toda a leveza do ser em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e faça frutificar essa palavra no nosso coração nessa noite. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra nesta noite, te pedimos que essa palavra fale ao nosso coração, encontre morada em nós, transforme as nossas vidas e que de fato nós sejamos mais transparentes, mais sinceros, mais leais, menos hipócritas, mais verdadeiros, e que toda a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas e que seja assim de glória em glória, até que nos tornemos semelhantes a Jesus. Ó Deus, até que Ele possa se manifestar, para que nós o vejamos assim como Ele é, na glória celestial. Essa é a nossa oração, pedindo e clamando por misericórdia sobre nós, que saiamos essa noite aqui com o compromisso de não sermos mais o que éramos, de sermos pessoas melhores, não aparentemente, mas pessoas que sejam exatamente como somos de verdade no nosso íntimo, aquilo que Deus planejou para nós. Nos ajude, ó Deus, por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém.